Olha, e a OMS publicou um estudo em que afirma que os remédios Remdesivir e hidroxicloroquina não funcionam no tratamento do novo coronavírus. Enquanto isso, as vacinas avançam por todo o mundo. Para detalhar o assunto, vamos conversar agora com a médica hematologista e hemoterapeuta do laboratório RDO, Regina Biasoli Chiota, que também pertence ao corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein. Tudo bem, doutora? Muito obrigado pela gentileza de nos atender novamente aqui na Jovem Pan. Obrigada a você e boa noite a todos. Pois é, doutora, são muitos assuntos para a gente falar, né? Sempre tem uma atualização. Eu queria começar, então, por este estudo, mais um estudo, esse tratando aí da hidroxicloroquina, mas o mais surpreendente, eu diria, seria a questão do Remdesivir, que é um antiviral, foi até usado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Quando ele contraiu, então, a doença. Queria perguntar para a senhora como é que a senhora recebe esse estudo, está dentro aí do que era previsto? Com o Remdesivir, foi uma certa surpresa, porque nós não esperávamos que tivesse assim um impacto negativo, porque ele vinha muito bem nos apontamentos iniciais. Mas isso serve para a gente entender o quanto nós ainda não conseguimos entender essa doença. Porque quando você tem inúmeros tratamentos para uma patologia, para um problema, é porque, na verdade, você não tem nenhum específico, né? Esse antiviral, que é o Remdesivir, ele era o único aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos, né, a EMA, para o tratamento da Covid-19 na Europa. E agora, esse estudo que a OMS coloca para o mundo mostra que não teve efetividade. Então, eles pegaram um pouco mais de 11 mil candidatos, 11 mil pacientes com a patologia. Isso foi em 405 hospitais do mundo, ou seja, em 30 centros diferentes de hospitais, e dividiram em grupos. Uma parte tomou Remdesivir, outra tomou a hidroxicloroquina, outra parte tomou a combinação do lopinavir com ritonavir, e uma outra parte fez um outro medicamento que se chama interferon. E assim se chegou à conclusão que nada tem uma grande efetividade na doença, né? Então, hoje, nós estamos no mundo com uma expectativa muito grande nas vacinas, porque parece que a gente entra e sai de um medicamento. A gente entra com esperança em um medicamento, aí logo vem estudos que derrubam isso, e no final das contas, o que a gente acaba vendo na prática é que quem tem a Covid de uma forma mais grave acaba recebendo muita coisa, e de forma absolutamente empírica. A gente só tem a confirmação de realmente anticoagulante e corticoide como um uso efetivo contra a doença, né? Pois é, no caso desses corticoides, por exemplo, tem a dexametasona, mas aí é para pacientes que estão internados em situações específicas, né, doutora? Exatamente, jamais preventivamente, jamais nem em fase precoce da doença, né? Nos casos que realmente desenvolvem quadros mais graves, principalmente respiratórios. Então, fica aquela sensação para a gente de uma orfandade medicamentosa, quer dizer, o mundo não consegue chegar no consenso de uma droga extremamente eficaz, principalmente para os casos iniciais, né? E a gente vai passando por um momento dessa doença que vão chegando as surpresas enquanto as vacinas não estão prontas, que hoje a gente começa a enxergar, por exemplo, as possíveis sequelas, os possíveis danos desse vírus a longo prazo,
das pessoas que tiveram a doença. Então, nós não temos estudos confirmatórios, isso para nós ainda tem muito ponto de interrogação, então, daí a necessidade de que sejam respeitadas as medidas preventivas. Então, que a população tenha realmente a consciência da importância do distanciamento, do uso de máscara, de ter aquela higiene com as mãos, que é extremamente importante para que se mate o vírus, porque é um vírus que depois dos 20 segundos de lavagem de mãos, aquela cápsula dele, que é uma cápsula de gordura, ela é destruída. Então, com detergentes normais, e o uso do álcool gel. Então, hoje, nós temos essa situação, avançamos demais com as vacinas, estamos esperando desesperadamente uma liberação já pronta para uso e estamos percebendo que a doença não consegue emplacar um medicamento e vão aparecendo novos sintomas, né, e sequelas pós-infecção. Pois é, doutora, é interessante esse ponto que a senhora falou aí dos 20 segundos, porque lá no começo estava todo mundo bem mais atencioso, né? Fazia uma lavagem mais detida da mão. Hoje em dia não está sendo aí esses 20 segundos, então a efetividade não acontece. Então, embora a gente esteja meio cansado porque está uma pandemia muito longa, o vírus não descansa, né? O vírus não descansa e nós temos que ter essas medidas que são muito práticas, né? Eu, por exemplo, acho que em termos de população em geral, é muito mais factível você pedir para lavar a mão com sabão do que o próprio álcool gel. Quantas pessoas não têm dinheiro para comprar álcool gel? Né? Então, quantas pessoas moram em cômodos com inúmeros irmãos, com familiares que estão ali em mínimos metros quadrados e que estão se contaminando entre si. Então, e você falou uma coisa maravilhosa, quer dizer, você não ouve mais falar lave as mãos, né? É uma coisa que foi aí se perdendo e só ficou álcool gel, mas é super importante, porque nós estamos assistindo nos países fora do Brasil, principalmente na Europa, essa surpresa de uma real segunda onda. Então, países desenvolvidos estão começando a retroceder, dar passos atrás. Países da Europa, como França, Espanha, Portugal, começam a decretar novas medidas de restrição. Ou seja, eles começaram a perceber alta nos casos de Covid e tiveram que voltar atrás. Então, isso, ligando com o que a gente acabou de falar, mostra o quanto nós não conhecemos o comportamento desse vírus. O quanto nós não conhecemos isso. Pois é, não, falar inclusive dessa segunda onda, esses dados que a senhora colocou têm chamado muito a atenção, né? Já há alguns dias, mas essa semana de forma mais expressiva, né? Países que, por exemplo, a questão de acesso a álcool em gel, a sabão é muito maior do que aqui no Brasil, mas mesmo assim eles estão muito preocupados porque essa segunda onda está vindo e, embora ela seja mais fraca, gera aí um temor muito grande. Queria perguntar para a senhora se aqui no Brasil também existe essa possibilidade. A gente vê que os casos aqui estão nesse platô, mas um platô muito alto. Então, qual que é o cenário mais realista para o Brasil? O Brasil, ele tem uma característica um pouco ruim, quer dizer, nós somos o terceiro país no mundo em número de doentes com coronavírus. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da Índia. E, além disso, o Brasil ocupa o segundo lugar em mortos. Então, a gente só perde hoje para os norte-americanos. Então, para nós, a segunda onda, ela é extremamente factível. A segunda onda, ela é extremamente possível. Nós somos um espelhamento do que está acontecendo em países onde a infecção começou mais cedo, teve um certo comportamento
Então, é uma possibilidade muito grande de acontecer conosco. E uma coisa que chama muito atenção é também o desconhecimento frente à possibilidade de reinfecção. A gente só vê que os números aumentam, então a gente só vê assim, olha, agora o estudo tal estuda X pessoas que se reinfectaram com o coronavírus. Então, além dessa questão da segunda onda, da gente poder ter o aumento das infecções e voltarmos a crescer exponencialmente nas infecções, a gente também tem que contar com as possíveis reinfecções, ou seja, o indivíduo que já pegou o coronavírus, o quanto ele tem de possibilidade de readquirir essa infecção, né? O que tem de bom nessa história? Também vamos falar o que tem de bom, né? Porque senão a gente a gente só entristece. É verdade. O que tem de bom nessa história é que também nós aprendemos muito, apesar de muita interrogação quanto à doença, nesses meses, esse último semestre, a gente aprendeu muito como lidar com ela. Então, apesar de nós não termos muitas respostas, hoje é um cenário, vamos dizer, melhor para se tratar de uma infecção por coronavírus do que um cenário que a gente tinha há 4, 5 meses atrás, 6 meses atrás, onde a gente não sabia nada. Então, hoje, apesar de ainda muita coisa não estar esclarecida, essa notícia hoje do Remdesivir, né, que levou por terra aí toda a nossa esperança com esse antiviral, nós temos um manejo melhor dessas pessoas que estão infectadas, né? Então, também existe uma segurança médica maior, uma segurança das instituições de saúde de lidar com esse problema. Verdade. Hoje o manejo da doença é bem melhor, né, do que lá atrás, que nos tinha uma clareza muito grande. Até, por exemplo, a questão da intubação, se falava que era interessante intubar precocemente. Hoje o entendimento já é diverso, então há esse aprofundamento. Queria seguir nesse tema de notícias boas, nesse lado importante dessa pandemia, que é a questão das vacinas, né, doutora? Também ali muito não se sabe, mas se vê aí um avanço significativo de muitos laboratórios. E a senhora fala, por exemplo, da questão de quanto tempo uma pessoa ela tem imunidade e pode ser reinfectada, e esse é um assunto que vale também discussão na vacina, porque também a gente não tem clareza ainda de quanto tempo vai durar uma imunidade, né? Exatamente. Então, é um passo de cada vez que a ciência dá. Então, nós estamos no passo da descoberta ideal de uma vacina, ou de várias vacinas com mecanismos diferentes, o que é muito bom, mas que tenha efetividade. Então, hoje, nós estamos no momento do quanto ela é efetiva, né? Porque a partir do momento que a gente tiver esta certeza, ela imediatamente é colocada em larga escala para a população. E aí, nós vamos começar a entender, em larga escala, o tempo que essa vacinação dura. Como hoje nós sabemos do tempo que nós precisamos tomar uma vacina da gripe. Você sabe que ela vai te causar imunidade, ela vai te causar proteção durante um ano. Uhum. Então, por isso que todo ano, entrada de inverno, a gente tem que ir no posto de saúde e se vacinar. Então, é uma limitação de efeito da vacina. Vamos ver o que nós conseguimos em relação ao coronavírus, né? Porque é uma pergunta também que não está respondida, não está esclarecida, e vai vir com o tempo, né? Mas é importante porque são muitos os movimentos que estão sendo feitos, né? E a gente apenas lamenta que não há uma unanimidade de cultura na sociedade para adesão dessas medidas preventivas, né? A gente vê, eu mesmo andando pela cidade, muitas vezes eu passo na porta de
de instituições públicas, bares, e você vê ainda muita gente não acreditando, não usando máscara, totalmente aglomerada. Então, assim, o vírus está no mundo, não tem como a gente sair daqui, né? Então, realmente, a gente tem que se proteger, porque é a única certeza que a gente tem enquanto não sair a vacina. Enquanto não sair a vacina, né? Sem dúvida, doutora, a gente até brinca, mas uma brincadeira ruim, né, de que parece que muita gente está vacinada por conta própria, né, porque não atende aí às medidas sanitárias e se negligenciam mesmo essa questão. Doutora, para a gente fechar rapidamente, mais um assunto importante também de falar, essa semana teve uma discussão, inclusive o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, ele falou que o governo federal está com uma indisposição, vamos dizer assim, com a vacina da Sinovac, uma vacina chinesa. Queria falar um pouco rapidamente sobre a questão, por exemplo, da tecnologia usada pela Sinovac e pela AstraZeneca. Não existe ali uma melhor nem uma pior. É possível que as duas, inclusive, avancem e aí não tem distinção de qual vacina deve ser usada, né? Veja, quando nós falamos de um medicamento, no caso, aqui estamos falando de uma vacina, mas podem existir vários medicamentos para uma finalidade só. Então, você pode ter medicamentos que atacam uma parte do vírus, que atacam o material genético do vírus, outro medicamento, outra vacina que destrói o invólucro do vírus, enfim, onde você vai agir no vírus é o que dá a diferença de uma medicação ou outra. Então, a gente não consegue colocar como melhor ou pior. Uhum. Isso vai se desenhar quando for colocado em larga escala. O importante é você chegar num fim comum, provocar a imunidade no indivíduo, para que essa imunidade do indivíduo possa acabar com o vírus se entrar em contato no organismo. Então, você objetivando vamos dizer, ganhar essa batalha contra o vírus, você não fica preso a uma metodologia. Tal vacina é melhor, tal vacina é pior. Uhum. Então, isso a gente vai começar a entender, porque também tem uma questão. Ela diverge, ela pode ser, né, que ela venha apresentar diferentes efeitos nas diferentes populações do mundo. Uhum. Então, o ser humano é diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a genética indígena é totalmente diferente da nossa. Então, quando você coloca um medicamento em exposição a nível mundial, você vai começar a entender peculiaridades de cada local. Então, aqui no Brasil, nós vamos ver, né, como que essas vacinas vão se colocar, mas de qualquer forma são empresas idôneas, que estão fazendo tudo de forma muito transparente, muito acompanhadas pelo mundo, muito acompanhadas, e com instituições muito renomadas, né? Mesmo que a gente tenha a Sinovac, mesmo que a gente tenha a vacina de Oxford. Então, são estudos e empresas ligadas a instituições de estudos muito sérias, né? Então, vamos ver como é que isso vai se apresentar no mundo. Perfeito. Bom, passou muito rápido a nossa entrevista, foi ótimo. Nós falamos aqui com a hematologista, hemoterapeuta do laboratório RDO, a Regina Biasoli Chiota, que também pertence ao corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês e Albert Einstein. Doutora, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan, trazer essas informações tão importantes. Um ótimo fim de semana para a senhora e nos encontramos em breve. Boa noite a todos, tudo de bom. Muito obrigada.